Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda, obrigado pela companhia. Está no ar mais uma Leste Cidadania. Você sabe que a Zona Leste aqui de São Paulo é um lar de quase 4 milhões de pessoas, né? O tamanho de muitas cidades, aliás, maior do que muitas cidades. É a região mais populosa da capital paulista e, apesar disso, enfrenta grandes desafios. 40% da sua população vive em situação de vulnerabilidade social. E a gente sabe que educação, capacitação podem transformar realidades e construir novos caminhos. No programa de hoje a gente vai conhecer um pouco da ONG TJS, a Tamo Junto Sempre, que há 13 anos faz a diferença ali para cerca de 2.000 crianças por ano, lá no extremo leste de São Paulo, com ações que vão além do assistencialismo. Aqui com a gente a Juliana Andrade. A Juliana é DJ, modelo, dançarina e palestrante. Seja bem-vinda. Olá, obrigada, Jeremias. E com a gente também o Pablo Juan. O Pablo é o fundador da TJS. Seja bem-vindo, Pablo. Olá, muito obrigado, Jeremias. Ô, Pablo, deixa eu começar com você. A gente sempre começa aqui um pouco da história, né? Uhum. Deixa eu só fazer uma introdução, porque assim, nosso programa é para o estado todo e a Zona Leste, como eu disse, é a maior, assim, é um mar de gente. Quem nunca foi, assim, é muito grande, né? É isso. E tem ações pontuais, vocês são uma dessas ONGs que tem uma expressividade. Então, começa contando a sua história, já começa com você também, se você nasceu lá, como é que desenvolveu isso, por favor. Tá bom. Bom, eu sou nascido e criado na cidade de Tiradentes, que é um bairro, para quem não conhece, no extremo leste de São Paulo, assim. A gente costuma dizer que é o extremo, bem extremo, assim, né? É longe, para dentro da Zona Leste, a cidade de Tiradentes, ele é um bairro que ele é longe. Então, eu sou nascido e criado na Zona Leste, na cidade de Tiradentes. Tive uma infância sem muitos privilégios, na verdade, uma infância extremamente sofrida. E quando eu comecei a ascender, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, comecei a crescer financeiramente, eu senti, eu não tenho nenhuma religião, mas eu sou muito religioso, né? Acredito muito nas energias divinas, né? Então eu quis criar algo para que eu pudesse retornar, né, para o universo que eu estava recebendo. E aí foi onde nasceu a ideia de a gente fazer uma ONG, né, de a gente criar essa ONG. A ideia começou comigo, e com o William Paganini, que é meu amigo e é cofundador da ONG. E a gente começou com essa ideia justamente de a gente retornar todas as bênçãos que a gente tinha recebido. Uhum. Mas você é novo, né? Você começou isso com 15 anos? Como é que foi? Eu realmente sou jovem, eu comecei isso com 19 anos. 19 anos? Eu abri a minha primeira empresa com 19 anos. Isso que eu estou interessado em saber também. Como é que é num universo que é restrito? E que você pode até falar melhor do que eu, porque a gente, quando está dentro de uma realidade, a nossa mentalidade é difícil ampliar. Né? A gente sabe que, conversei com um representante de ONGs que fala, pô, tem gente da comunidade que nem sabe que pode ir num espaço, num parque, num legal, de ocupar os espaços. E você não, você foi fora da... Por que Jeremias, isso aconteceu? É isso. A gente não sabe que a gente pode. Essa é a realidade para quem nasce na periferia. Quando que eu descobri que eu podia, né? Eu sempre fui muito bagunceiro, mas eu sempre fui muito inteligente, eu passei na ETEC, né? Acho que aqui todo mundo de São Paulo vai conhecer sobre a ETEC. Quando eu passei na ETEC, eu era o único negro e tinham 5 que vieram de escolas públicas. E a realidade de todo mundo era diferente. Era na ETEC de Itaquera, mas apesar de ser ETEC de Itaquera, eu falo que eram os playboys de Itaquera, né? Se é que é possível. Mas era o pessoal que tinha uma vida um pouco mais confortável. Uhum. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu fui na casa desse meu amigo, que é cofundador da ONG junto comigo, e aí eu olhei a casa dele, ele tinha uma casa grande, que pra mim era fora da minha realidade, tinha 2 carros na garagem, e eu perguntei, cara, o que seu pai faz? Aí ele falou pra mim, ele falou, o meu pai... ele é gráfico. Eu falei, gráfico? Ele falou, meu pai trabalha e tal. E na minha realidade, no ponto de vista que eu tinha, não era possível você ter aquilo sem você ter uma vida de contravenção, né? Sem você, né, ir pro crime, etc. Porque a gente é muito carente de exemplo. Sim. Não tem exemplos, porque todo mundo que ascende da periferia sai da periferia. Então, quem que é o nosso exemplo? No fim, são os artistas, né, que alguns deles ainda têm essa troca, e de fato a criminalidade, porque, né, onde eu vivia era um bairro que era extremamente violento. A cidade de Tiradentes
foi o bairro que mais matava pessoas na América Latina, né? Na época que eu nasci. Então eu cresci vendo corpos no chão, então era uma violência realmente absurda para quem... Mas aí você viu aquela realidade e o que te deu start, assim, eu posso também? Quando eu vi que eu podia trabalhar e ter uma vida legal, né? Então eu olhei ele e falei, meu pai trabalha. Eu falei, então se eu trabalhar, então depende de mim. Se eu trabalhar, eu consigo. E aí, obviamente, que eu estava em um ambiente diferente, né? Quando eu saí da cidade de Tiradentes, fui estudar em Itaquera, eu troquei de ambiente onde as pessoas eram totalmente diferentes. Ninguém tinha ali essa relação tão íntima com a criminalidade como a gente que nasce na cidade de Tiradentes tem. Então, você diz, desculpa, rapidinho, mas assim, o que você diz para o jovem? Porque pelo que eu percebi, você, não sei se teve influência da sua mãe, do seu pai, dessa família diferente, mas acho que muito partiu de você mesmo, né? De, às vezes, também não esperar, porque às vezes esse exemplo, a gente só pode dar o que tem, às vezes nem o pai e a mãe não têm isso para dar, porque eles também não tiveram essa realidade, né? O que você diz para essa questão de acreditar e mudar de mentalidade? Eu acho que para acreditar e mudar de mentalidade, de fato a gente está carente de exemplo. É por isso que eu criei a ONG, por exemplo, para continuar tendo essa troca. Né? A gente é carente de exemplo. Por exemplo, eu saí da cidade de Tiradentes, consegui ter um destaque relevante dentro da minha área, sou um executivo de renome hoje no Brasil, e pouca gente da cidade de Tiradentes me conhece. Pouca gente interagiria comigo se eu não tivesse a ONG. Então, um dos objetivos de eu criar a ONG foi para retornar. A ideia da ONG é retornar tudo que eu recebo e para que eu possa ser exemplo para outras crianças que vieram da mesma realidade, né? Então, quando a pessoa ela vê que tem outra pessoa que nasceu do mesmo lugar, que passou fome como ela passou, que viu as coisas que ela viu e conseguiu ascender na carreira através do trabalho justo, digno, eu acredito que essa criança ou esses jovens conseguem ter exemplos e com certeza vão conseguir acender o mesma chama, o mesmo fogo que acendeu em mim quando eu vi uma realidade diferente da minha. E como é que isso acontece na prática? Estamos juntos sempre, ela tem 13 anos já, né? Eu não sei se já nesse período você já tinha a sua startup, que é da área da saúde, dando tempo a gente vai falar. Mas eu vi, pelo que eu vi na internet, tem um trabalho social amplo, né? Que me parece que é pontual, tem algumas datas específicas. Mas nesse encontro, você costuma ir, as pessoas te conhecem também como um empresário. Como é que você passa essa mensagem educativa também? A ONG, ela nasceu, a primeira ação que a gente fez foi em 2011, né? E aí a gente ficou grande, começamos a atender a partir de 1.000 crianças por ação, e nós fazemos 2 por ano, desde 2014. Então temos 10 anos aí que todo ano a gente atende cerca de 2.000 crianças e entregamos mais de 3,5 toneladas de alimento durante a pandemia. Então, como funciona? A gente tem um grupo muito forte de várias empresas, amigos, etc. A gente arrecada doação financeira e aí a ideia é ter uma experiência que, teoricamente, as crianças ali daquela comunidade não teriam. Então, a gente vai dar chocolate na Páscoa, a gente garante o melhor chocolate disponível para disponibilizar para as crianças. Que legal. No Dia das Crianças, a gente faz... a gente dá um saquinho de bala e doces gerais. Esse saquinho é um saquinho que ele custa ali um valor de R$20 que nenhuma criança teria um doce ali dentro daquela realidade. Então todo mundo fica muito impressionado com a qualidade e o carinho das coisas que a gente gera. Então não é só fazer essa entrega, mas fazer uma entrega com muita qualidade. Eu estou à frente da ONG desde sempre, eu participei de todas as ações. Que legal. E eu já vou passar para a Juliana, só para a gente embasar bem, entender, né? Porque muita gente não conhece a Tamo Junto Sempre, mas ali na Zona Leste é muito conhecida. Na área da educação, você está avançando ou pretende fazer alguma coisa? Hoje o meu sonho, qual que é o objetivo da minha ONG, né? O objetivo da minha ONG é extinguir o assistencialismo através da educação. Então, qual é a experiência que eu tive na minha vida? A educação transforma. E o que eu quero? Eu quero criar uma escola de tecnologia dentro da comunidade. Então, é isso que eu tenho trabalhado para fazer. Hoje a gente ainda não tem essa escola. Nós temos algumas iniciativas, a gente fez um trabalho educacional durante a pandemia. Nós temos alguns projetos de mentorias com algumas pessoas que vieram da periferia, né? Mas a ideia é que a gente consiga construir uma escola, e eu quero que essa escola seja dentro da comunidade, é a premissa para que as pessoas elas vão até a comunidade, que as pessoas da comunidade possam enxergar exemplos de pessoas que vieram
não só do extremo leste, né, mas que vieram de uma situação de pobreza extrema e conseguiram ascender na vida, como eu, como a Juliana, como outras pessoas que tiveram nessa realidade. Que bacana. Então você já assume o compromisso de voltar aqui periodicamente para falando dessas fases e vai ser lá na cidade de Tiradentes. Lá na cidade de Tiradentes. Que bacana. E que a gente abriu aqui falando que são uma região com cerca de 4 milhões de habitantes. É muita gente. Quem não é da capital paulista não sabe de quanto é. E assim, infelizmente, muitas dessas regiões é um mar de casas sem muita atividade esportiva, cultural. Então, assim, é um lugar... São Paulo já é uma cidade complicada de se viver e na periferia mais ainda, né? Deixa eu passar para a Juliana aqui. Ô, Juliana, desculpa aqui, só para a gente entender, mas se apresenta melhor um pouco e fala da sua relação com a ONG, por favor. Bom, Aliás, você já é famosa, já conhece, é influência e tudo, mas para o seu trabalho com a ONG, acho que muita gente não conhece. Eu sou uma multiartista, sou do extremo leste da capital de São Paulo também. Conheci o Pablo nesse contexto, da cidade de Tiradentes, e eu participo desde 2014. Desde 2014 e nunca mais parei de participar e de tentar trazer cada vez mais pessoas. E eu acho que a gente se conecta muito nesse lugar dessa ascensão e desse lugar, né, de base. Porque a gente fala muito sobre a Zona Leste, sobre a cidade de Tiradentes, sobre comunidades. E a gente, geralmente, quando vê notícias, quando vê alguém falando sobre esses lugares, falam das dores e dos temores que existem dentro das comunidades. Uhum. E a gente vem de um lugar de esperança, de fé, de criação de imaginários sociais e culturais para além daquilo que esperam do nosso corpo. Então, quando olham para a gente sem saber da nossa história, esperam algumas histórias que não têm a ver com o que a gente viveu. A gente viveu essa esperança dentro da educação, esse crescimento também cria da ETEC também, só que da ETEC já de cidade de Tiradentes. Você fez o quê? Eu fiz o ensino médio regular, o ensino técnico em administração e depois, posteriormente, entrei no ensino técnico de modelagem de vestuário. Nossa, que legal. Passei para alguns outros. É bem bacana, né? Eu sou uma grande apaixonada pelo ensino, assim, eu era viciada em fazer qualquer curso. Uhum. Eu sempre... tive essa esperança dentro da educação. Eu tive uma criação muito diferente de muitos amigos. Então, minha mãe, ela acreditava que a gente precisava ter acesso a diferentes culturas, a espaços que, às vezes, vizinhos não tinham. E quando ela podia, ela economizava, que ela ganhava pouco, mas ela economizava para levar crianças, filhas de amigas dela, para ir no cinema, porque ela achava importante a gente ter essa experiência. E eu acho que parte disso contribui para a minha formação também enquanto artista. Porque eu venho desse lugar que eu não via pessoas como eu fazendo o que eu faço. E hoje você sente uma certa responsabilidade, assim, porque imagina, você participa desde o começo, aí tem a festa, e você tem o contato com aquelas crianças, né? Eu não sei a idade muito bem, né? Mas quando a gente tem esse contato, a gente pensa assim, poxa, o que vai ser o futuro dessa criança? Como é que eu posso ajudar, né? Eu sei que é como uma plantinha que começa a crescer, não pode crescer torto, né? O que eu puder fazer aqui para arar esse terreno aqui, eu vou fazer, né? E não dá para fazer tudo. Como que é isso? E você como artista, como é que você ajuda, além de estar presente, que já é uma grande coisa, o que você pensa assim, de inspiração para essas crianças? Eu acredito muito numa comunicação não verbal, às vezes. Porque no cotidiano, às vezes a gente não tem tempo para sentar com uma criança ou com o pai de uma criança e falar, olha, seu filho precisa saber que ele pode ter o futuro que ele quiser, que tudo isso é possível. Às vezes você não tem esse tempo, não tem essa intimidade, mas a maior forma de comunicar as coisas é você existir nesses espaços. Porque quando a gente abdica de ocupar esse espaço com uma ação social, com a sua própria arte, você dá o espaço para que essas crianças e esses adultos até nunca entendam a possibilidade de ser. Porque nós somos todos capazes de ser tudo que a gente pode querer, a gente pode alcançar. E alguém precisa comunicar isso pra gente. Seja você passando na rua e as pessoas todo dia pensando, quem é aquela menina de cabelo colorido? Para onde ela vai? Como é que ela se sustenta? Essa questão que o Pablo levantou de olhar para a realidade de um amigo e se questionar como isso é possível.
e alguém responder e você conseguir encontrar um caminho, isso é muito potente. Então, eu acredito nessa potência. E essa questão do exemplo que o Pablo levantou, acho que é fundamental. Eu me lembro quando eu estava aquele tempo era primário, né? Aí eu conversei com um amigo, não tinha muita referência também. Ele falou, esse negócio de faculdade, rapaz, você nunca vai conseguir fazer porque é muito caro, né? Imagine, você vai perder. Então, assim, a nossa mentalidade já era essa, dos coleguinhas ali, né? Imagina, isso não é pra gente, não, né? Então, você fala, aí até você quebrar isso, você fala, pô, perdi tempo na minha vida, porque era só eu acreditar, muita gente que acreditou. E hoje você vê gente que vai pro exterior, acho que é mais querer, né? Aí onde você está Eu passei por isso, de... a prova da ETEC, a prova do Senai que eu fiz, que eu passei na ETEC, no Senai, passei em várias faculdades, e as pessoas me falavam que era difícil, e as pessoas tinham essa mentalidade de bloqueio mesmo. Eu não vou me inscrever porque eu não vou passar. E o dinheiro da inscrição, às vezes, é o dinheiro de uma conta de água. Então, faz diferença para alguém que é da comunidade mesmo. Então, eu pedi muito para minha mãe, para ela conseguir dar esse dinheiro, e fiz uma prova que todo mundo falou que, olha, você, se não passar, tudo bem, porque ninguém passa, é difícil. E eu não tinha um preparamento específico para aquela prova. Eu descobri um lugar, fui, me inscrevi, e eu fiz. E eu passei em todas essas provas, e minha irmã mais velha, por exemplo, começou a fazer esse tipo de prova depois de mim, por exemplo. Porque existe essa mentalidade de você não consegue, aquilo é difícil, é só para playboy, é só para não sei o quê. E todo mundo faz você acreditar que você não é capaz de uma coisa que você é. Ô Pablo, você nesses 13 anos, o que você já teve de aprendizado? Porque eu, por exemplo, vou te contar uma história rápida, né? Eu frequentava uma igreja, a gente ia fazer uma ação social nas comunidades, e fiz muito tempo. Então, um dia eu estava trabalhando como fazendo uma reportagem numa comunidade, e o cinegrafista falou, não, eu não vou descer aqui na comunidade, não com câmera, né? E eu não tinha esse receio, porque eu já tinha entrado muito em comunidade. Então, eu falei, não, calma, vamos descer aqui, né? Conversamos com o pessoal, eles autorizaram e a gente começou a gravar, né? Então, você acha que existe essa... Porque existe uma... Na capital paulista, principalmente, assim, o pessoal nem passa ali na comunidade, entrar jamais, né? Como é que você acha que a gente pode... Essa ONG, por exemplo, são gente de lá que faz o trabalho, ou tem gente você falou, tem empresários, tudo, que também começam a quebrar essa barreira de território, porque São Paulo é muito muro, é muito, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Certamente eu sou a ponte, porque eu tô nesse mundo empresarial, enfim, eu hoje, apesar de ser um ambiente extremamente monocromático, né? Hoje eu navego na Elite, e eu sou nascido e criado na comunidade. Então, assim, eu não preciso conversar com muitas pessoas porque eu sou de lá. Então, a gente tem mais fácil acesso para entrar e sair, né? Então, como eu hoje, dentro da organização, eu acho que eu sou um dos únicos fundadores, acho que eu e tem um outro Pablo, que também é lá da cidade de Tiradentes. Então, por eu ser de lá, fica muito fácil eu conseguir fazer essa troca de aprendizados, inúmeros aprendizados. Dentre os aprendizados de observação, a constatação que a sua realidade, por pior que seja, tem gente numa realidade sempre muito pior, e a constatação que quando a gente chega lá, tem cerca de 600 crianças na fila esperando, é uma coisa louca. Eu vi, é uma fila enorme, é uma coisa... O vídeo, infelizmente, ele não capta a emoção, né? Sim. Mas não tem como explicar isso. Quando você chega lá, você entra na comunidade, você vê aquelas 600 crianças esperando, e aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que a gente foi por 3 anos seguidos, 4 anos seguidos, e no 5º ano começou a ter fila já. Ou seja, um dos maiores aprendizados é que aquelas crianças dependem da gente. Se a gente não for, vai faltar. E eles esperam a gente e são inúmeros os testemunhos onde eles esperam um ano para que possa ter essa troca. E criança não esquece, não. Nunca prometa nada para uma criança, porque pode passar 10 anos, você fala, vou te dar uma caneta, ela vai cobrar você. Então, se prometer, tem que cumprir. Eu vou para um rápido intervalo, a gente vai voltar para o segundo bloco e o Pablo vai explicar para a gente como é que é esse centro tecnológico que ele quer implantar na cidade de Tiradentes e por que ele pensou nisso, o que motivou ele a fazer isso, tá bom? A gente volta já.
Estamos de volta aqui no Alesp Cidadania, falando de um projeto super bacana que é no extremo leste da capital paulista. Eu estou aqui com a Juliana Andrade, ela é DJ, modelo e dançarina, né? Você que já acompanhou o primeiro bloco, e também o Pablo Juan, que é o fundador da TJS, a Tamo Junto Sempre. De onde surgiu esse nome aí, ô Pablo? Tamo Junto Sempre. A ideia era de não largar nunca, né? Era um termo que a gente usava muito dentro do nosso grupo de amigos. Então, quando a gente se despedia, a gente falava tchau, TJS. Né? E aí TJS é acrônimo de Tamo Junto Sempre, né? Que legal. Você falava aqui no intervalo para mim que você, depois que hoje você é um empresário, aliás, gente, até eu colocar aqui, ele é co-founder da Chief Growth Officer na Ionic Health. O meu inglês está mais ou menos assim, né? Mas é uma startup que fala da área da saúde, daqui a pouco ele fala para a gente. Mas você, quando saiu desse mundo, você falando, eu me lembrei um pouco da minha infância também, que a gente falava gíria, e você sai daquele universo, vai para o outro, dentro da comunidade, se você não falar gíria, você é até meio excluído. Você é excluído, você tem que falar meio na gíria. E isso aconteceu comigo também. Aí quando você vai para o mundo corporativo, aí se você falar gíria também já é outro tempo. Como é que foi isso para você? Porque acho que é legal que a rapaziada que está nos ouvindo, é bom entender isso. Eu escolhi uma área elitizada, que é a área de tecnologia, né? A área de tecnologia, hoje em dia é um pouco diferente isso. Mas a área de tecnologia, há 14 anos atrás, foi quando eu comecei, era uma área extremamente elitizada. Então, quando eu comecei a trabalhar, e aí esse é o problema que todo mundo da periferia enfrenta, né? A dificuldade de você conseguir se comunicar, de você trocar, você chega para trabalhar, a maioria das pessoas já foram para Disney, a maioria das pessoas falam inglês, a maioria das pessoas tem diversas vivências, estudaram nas melhores escolas, conseguiram as melhores faculdades, demoravam 15, 20, 30 minutos ao trabalho. Eu demorava 2 horas e meia para chegar no trabalho, né? Então, as dificuldades enfrentadas, principalmente por eu escolher uma área elitizada, eram inúmeras. E muitas pessoas morrem, né? Muitas pessoas não conseguem progredir na área justamente por conta dessa discriminação que acontece e muito, né? De a pessoa ficar zoando você sobre a sua roupa, você não tem roupa para ir trabalhar, você não tem tênis para ir trabalhar. Você demora 3 horas dentro do metrô, ônibus, etc., para chegar no trabalho suado, cansado, né? Então, essa questão da corrida, todos os dias tinha gente que corria já 2 horas e meia na minha frente. É muito tempo. É muito tempo, é uma diferença. Tem que ter muita força de vontade. Já a Juliana, ela trabalha também com a comunicação, mas mais corporal, né? Achei interessante isso que você falou. Eu vi uma palestra TED, que acho que é uma das mais vistas, Ken Robinson, e ele fala de educação, e ele fala no mundo inteiro o pessoal dá atenção ao português e matemática, na língua do país é matemática, e esquece um pouco da arte, e no mundo em que toda hora se exige do jovem criatividade vem da arte, né? E você trabalha com arte, e até ele brincava com os professores, né, que é o universo dele, falou, você já viu o professor na festa? Parece que o corpo só serve para carregar a cabeça dele, né? E você ao contrário, né? Você une o corpo e tem a questão da expressão corporal. Como é que é esse trabalho? Todo o meu trabalho, eu foco na corporeidade, que é um conceito que fala sobre essa conexão do corpo e da mente, que a gente não é ou uma coisa ou outra. Que a gente é muito ensinado, que é assim, ou você é inteligente ou você é isso, ou você cuida do corpo ou você é inteligente. As duas coisas não coexistem. E esse conceito fala o contrário disso, fala que tudo está interligado e que o corpo e a mente, eles são a forma que a gente se comunica e que a gente experiencia o mundo. Então, tudo que a gente faz parte do nosso corpo. Então, eu falo sobre o direito a explorar esse corpo de suas várias formas, independente do corpo que você tem, que é muito importante. Que quando a gente fala de exercício físico, não é só para pessoas magras, é para todo mundo. Se você fala sobre estudar, é para todo mundo, não importa o seu contexto. Então, eu trabalho para que as pessoas entendam que elas têm essa capacidade, tal qual a arte e a cultura. Por exemplo, no Brasil, é um direito constitucional. E as pessoas tratam como se fosse um privilégio. E não é um privilégio, é um direito. Todo mundo tem o direito de viver e ter uma alegria, de ter um lazer. A cultura fez muita falta durante a pandemia. As pessoas se tocaram do quanto elas consumiam cultura, do quanto essa classe estava parada. E a minha esperança é que as pessoas nunca esqueçam da necessidade disso. Uma das formas de cortar a potência de um povo
é ignorar e excluir a cultura dele. Sim. Que isso está tudo. E em relação, a gente está no mês da consciência negra gravando isso, né? A gente fez vários programas, né? E eu me lembrei aqui das várias inteligências, né, Pablo, que se fala da inteligência corporal, a inteligência matemática. Então, tem várias inteligências e isso que você falou é muito interessante. Tem uma palestra também, já que eu citei a palestra TED, uma das mais vistas também, que eu gostava de ver, é aquela que falava é como o seu corpo fala, né? E ela fala sobre você se empoderar. Então, ela fala, você, principalmente hoje que a gente está muito olhando para baixo, né, no celular, então ela fala assim, olha, é uma coisa cientificamente comprovada porque altera os hormônios do seu corpo. Então ela falou, no primeiro nem a mídia não entendeu, posturas de poder, né? Você, tipo Mulher Maravilha, põe a mão na cintura, queixo erguido, né? Se puder um sorriso, ombros para trás. 2 minutos dessa postura te empodera. Então você vai fazer uma entrevista de emprego, alguma coisa, você já chega se apresentando melhor. Acho que o Pablo pode falar um pouco disso, que você falava até no jeito de andar, achei interessante, que você foi aprendendo, né? Isso é muito interessante. Parece coisa simples, mas na questão corporal tem um valor importante, né? Isso é bem importante. Eu discuto bastante sobre esse assunto. Hoje eu dou bastante mentoria e eu sempre falo sobre como é importante a linguagem não verbal, né? Então, eu fiz teatro, né? Fui ator por 5 anos. Legal. Fui protagonista de uma peça chamada Péter em Fúria. E o teatro, ele me trouxe muito disso, né? A Juliana, inclusive, foi do mesmo grupo também, né? Então, o teatro, ele me trouxe bastante sobre essa linguagem não verbal. E outra coisa também sobre observação, para mim, que fui para o mundo corporativo, foi sobre entender os ambientes. Desde da vestimenta, desde da forma de como falar, desde a forma de como se portar, né? Que é uma coisa que, de fato, você tem que aprender. Porque se você não conseguir se adaptar para fazer parte de determinadas situações, aquele mundo te expele, né? Então, eu tive que me adaptar para entender o meu lugar e, uma vez que eu estivesse em um ambiente de poder, eu pudesse mudar um pouco dessa realidade, né? Uma metodologia chamada Shuhari, que é uma filosofia japonesa que ela diz que você aprende, né, que você segue a regra, depois você quebra a regra e depois você vira a regra, né? Então, eu passei por essa trajetória. Shuhari. Shuhari. É japonesa. Vou procurar depois, achei interessante. Me fala mais da sua empresa, porque você começou, a ONG já tem 13 anos lá na cidade de Tiradentes, extremo leste, e com quantos anos, e por que começou, a quem se uniu, a motivação, porque parece que é da área da saúde, enfim. A primeira empresa, uma informação importante, eu abri minha primeira empresa com 19 anos, né? Então, eu tive um MBA muito importante que eu fali 2 startups, né? Tá. Então, isso é uma coisa importante, né? Então, foi um aprendizado relevante. Então, eu abri a minha primeira empresa com 19 anos, de lá para cá eu já fui empreendedor dentro da área de tecnologia, consegui mudar muito a minha realidade, assim, eu acho que com 19 anos eu já ganhava o maior salário que a minha família toda tinha ganhado, então fui a primeira geração da minha família a se formar na faculdade, então eu consegui crescer bastante financeiramente, mudar bastante a realidade. Mas da você minha era família. o técnico, você era o administrador, você se associou com outras pessoas, como é que... A minha primeira empresa eu criei sozinho, totalmente self-made, era sempre tecnologia. Né? Eu fui programador, então eu programava, desenvolvia software, aí o primeiro grande projeto que eu peguei era na época do mensalão, então eu fazia uns projetinhos que eram como se fossem uns robôs, né? Para entrar ali nos bancos e retornar algumas informações. Automatização de processo. Que legal. Então a primeira empresa foi essa, foi uma empresa de consultoria que eu tenho até hoje, que é uma empresa que ela sempre foi muito estável. Depois eu abri uma empresa para criar uma rede social para rap, né? Então, para a comunidade do rap. Eu criei isso em 2013, mas não deu certo. Como vocês podem ver, né? Ninguém acessa hoje. Tá ótimo. Mas a gente criou, foi uma experiência ótima, que a construção de uma rede social foi super relevante para mim entender sobre algoritmo e sobre a mente humana. Legal. E aí depois eu criei uma outra empresa que era para desenvolvimento mobile. E aí eu criei um dos maiores
aplicativos mobile de empréstimo do Brasil. Era até legal, esse até hoje é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque eu lembro que acabava o Jornal Nacional e falasse, não vou falar o nome da empresa, mas baixa o aplicativo da empresa X. Que legal. Né? Então, e aí eu falava, fui eu que fiz esse aplicativo. E você fez um outro que nos bastidores o pessoal está falando que é muito legal, que esse é da área de saúde e é... É isso, aí depois disso, em 2017, eu entrei de sócio na empresa, que chama NES, né? E depois a gente virou a Ionic Health, que é a empresa que eu estou hoje, que nós criamos uma tecnologia para fazer operação de ressonância magnética e tomografia à distância. Então, essa é uma tecnologia que ela ficou muito popular na área de medicina diagnóstica. Em 2021, eu fui destaque na Forbes como inovação na área da saúde, né? Abri a matéria ali da Forbes de inovação na área da saúde. E a minha empresa é global, né? Então eu estou construindo uma empresa brasileira que está se transformando numa multinacional. Então eu tenho escritório hoje em Cleveland, nos Estados Unidos, eu tenho escritório em Porto e a gente tem clientes aí pelo Brasil todo, né? Inclusive a gente está indo Esses dias eu estava olhando com esse negócio de inteligência artificial, o cara criador da Creo AI, que é o João, alguma coisa... Ele é brasileiro, apesar que ele morou muito tempo fora, e ele é uma das maiores empresas no setor dele de inteligência artificial. Você vê que no mundo inteiro, então é um orgulho realmente para o Brasil. O que você diz, Pablo, para essa turma que você está vendo crescer, atende crianças, e principalmente jovem e adolescente, que é a riqueza de um país, que a gente vê que países da Europa estão envelhecendo, a gente tem esse potencial. No mundo de hoje, que tem a tecnologia da inteligência artificial, e eu vejo muita molecada aí nova, como você que começou já abrindo empresa. É diferente esse momento? Claro, vou ter que ter um computador, alguma coisa. As oportunidades hoje, eu vejo gente que vendendo para os Estados Unidos, aqui do Brasil, né? O que você diz para esse jovem hoje, se ele está interessado e fala, poxa, mas não... Porque às vezes se ele olhar só para a escola... Mas hoje tem outros caminhos também, né, que ele pode seguir. Claro que a escola é relevantíssimo, né? Mas hoje com inteligência artificial, com um bom encaminhamento e uma boa ideia, acho que as portas estão mais abertas também. A próxima geração já é a geração dos nativos digitais, né? Eles já nascem usando tecnologia a todo momento, já nascem usando celular a todo momento. Então a tecnologia hoje... Para os mais jovens é diferente do que era, por exemplo, dentro da minha realidade. Por mais que eu ainda seja jovem, mas a geração abaixo da minha é a geração que já é dos nativos digitais. E qual que é a grande vantagem da área de tecnologia? É uma área onde você consegue ganhar muito bem, muito rápido. Né? Então, a minha esposa é advogada e a gente comparando salários, a área de tecnologia paga melhor até do que a área de direito. Né? Então, hoje, a relação que as pessoas têm de, vou fazer direito, eu vou ser advogado, já está virando um pouco para as pessoas fazerem tecnologia, porque a área de tecnologia ela paga bem e ela paga muito rápido. E é uma área que tem uma carência absurda de profissionais, a gente não consegue contratar. Eu sempre tenho 10, 20 vagas abertas dentro da minha empresa e eu não consigo achar gente. Né? Então, e aí a gente tem outro fenômeno, né? Que tem a tecnologia está substituindo muitas áreas. Então você vê que na pandemia muita gente migrou ali para trabalhar com Uber e etc. Então a tecnologia ela apoia e ela vai ajudar com certeza para inserir essas pessoas de novo no mercado de trabalho. Então o objetivo inclusive de criar essa escola de tecnologia dentro da comunidade, que eu sei que ali tem muita gente qualificada. Como a Juliana disse, eu vim de lá, né? Eu vim de lá e construí uma empresa brasileira que está se transformando numa empresa global. Né? Então, eu vim de lá e eu vejo muita gente com qualidade lá. Então, se eu tenho alta demanda e eu não tenho gente preparada, eu consigo preparar gente num lugar onde a desigualdade social é absurda. Né? Porque 23 anos, esse é o número da diferença de idade média entre pessoas nascidas em Moema e pessoas nascidas na cidade de Tiradentes. A gente morre mais cedo do que as pessoas que são nascidas em Moema. A gente morre, a média de idade de pessoas na cidade de Tiradentes é 53 anos, que foi, by the way, a idade que meu pai morreu. Né? Enquanto em Moema é 80 anos. Então, essa desigualdade, é importante que os políticos, né, que a sociedade olhe para conseguir resolver essa desigualdade para que esses bairros moradias, né, esses bairros que são extremos
dentro da cidade de São Paulo, eles só não produzam pessoas para a morte ou para o subemprego, que também produza pessoas para que tenham qualidade, tenham serviços dignos e que consigam viver e ter um mínimo de dignidade. Sim. Agora, essa questão eu ia falar parque tecnológico, mas não é bem isso, é uma escola de tecnologia que ele quer criar na cidade de Tiradentes. O impacto social e educativo disso é muito forte, porque assim, esse rapaz, essa menina não precisaria vir 3 horas lá de um extremo, porque a maioria sai do Zona Leste, vem trabalhar na Zona Sul, demora 3 horas para ir, 3 horas para voltar. O impacto educativo e tudo. Quem que pode te ajudar? São empresários? A TJS? É o povo? É voluntariado? O que você precisa para esse projeto agora começar a deslanchar? Basicamente, hoje a gente precisa, de fato, de renda para montar a estrutura, porque é uma estrutura... Eu tentei montar sozinho, mas realmente é uma estrutura cara. Quando você começa a fazer várias contas, você fala, opa, e eu dei uma parada que falei, aqui eu vou precisar de mais gente. Tem que ser presencial ou você pensa em coisa online? Não, presencial. Para mim tem que ser presencial, os professores têm que ir até lá presencial, para ter essa experiência de troca, para poder ter empatia. Então, no que eu desenhei, os professores eles vão presencial, até que a escola vai ser dentro da comunidade e é isso. E trabalho voluntário precisa ser remunerado. Porque o trabalho voluntário sem remuneração é uma coisa que não funciona bem. A pessoa acha que está fazendo um favor, então... Não vai, falta. Foi um dos objetivos que eu parei. Eu falei, opa, não é só, meu amigo vai lá dar aula, não. Ele precisa ser remunerado, ou minimamente remunerado, para que isso possa acontecer. Então, eu acredito que esse dinheiro vai vir, sim, de grupos de empresários. Principalmente, eu já conversei com vários amigos já para ter as vagas, né? Então, já conectar essa escola com empresas, né? É um dos objetivos que a gente tem. E de fato, alguma ajuda de políticas públicas, né? Que legal. Juliana, eu vou passar a palavra para você. A gente está caminhando para o final. Vocês digam, por favor, que é mais relevante assim. Eu fiquei muito encantado de saber. Se um dia puder ir lá visitar, é muito legal participar dessas atividades, porque essa questão de você participar, eu vejo assim, não é antigamente falava caridade, não tem nada a ver, né? É uma coisa que faz tanto bem para você, né? Fazer uma ação assim, e a gente acaba recebendo mais. Parece que é um chavão, mas você não sente isso assim dessas ações? Com certeza. A experiência de fazer parte de tudo isso acaba contribuindo mais para a gente do que para as pessoas que a gente está ajudando. É como se a gente sentisse um alívio, sabe? Fazer a nossa existência ter um significado, ter um motivo, ter uma motivação para continuar e essa possibilidade de ver realmente as pessoas crescerem. A gente viu muita gente crescer dentro desse projeto. Então, eu acho que é daqui para mais, sabe? Então, é muito bom poder fazer parte desse projeto e acabar vários projetos mesmo que se comunicando e crescendo em coletivo e transformando isso cada vez mais. Desde onde a gente cresceu, que era muito violento e hoje é um bairro muito, muito melhor, até o que ele pode ser de melhor ainda. Eu costumo falar que a favela, a periferia, é vista como algo negativo por quem jogou a gente lá e espera o pior da gente. E a gente tem muito mais a oferecer. E dá orgulho fazer parte disso e de mostrar que tem muito mais e se unir para dar cada vez mais para essa comunidade. Que legal. Você tem algum Instagram, alguma coisa que o pessoal consegue te achar? Tenho. É @bonde da Juju. Bonde da Juju. Juju Isso. É com 2 U? Não, é JUJU. Bonde da Juju. Bonde da Juju. No Isso. Instagram. No Instagram. Aí vai te achar. Vai me achar. Que legal. E aí, eu acho que você arrasta muita gente para esse trabalho que você faz também, porque você é meio que um ícone também. E é uma referência, né? Para as meninas, principalmente, acho que olha assim. Tem uma galera que hoje faz parte da ação, que é muito conectada comigo, com o meu trabalho. E tem muitas pessoas que vão contribuindo em outros projetos. Eu tenho a Baticu, né, que eu faço parte, que a gente tem um projeto hoje de escola, que a gente tem um projeto todo focado, além da festa que a gente procura profissionalizar pessoas em coisas que elas não acreditam que elas são capazes ou que elas não sabem que é uma profissão. Então, eu me sinto motivada a continuar com projetos do tipo e ver cada vez mais isso se criando.
Que legal. Bom, a gente chegou ao final, vou passar só para o Pablo aqui. Ô Pablo, fala de novo o Instagram aqui para quem quiser ver lá a ONG, muito bacana. E principalmente empresários que querem participar também, procurar, porque a gente espera que esse trabalho lá na cidade de Tiradentes dê muito certo. Eu hei de estar aqui para ver, aqui você trazer a planta, mostrar tudo aqui, porque é muito legal mesmo a gente ver isso. Por favor. Bom, o Instagram é TJS_ONG, tá? Então, nos sigam no Instagram. Tem uma coisa que eu falo bastante, o termo "a favela venceu" é muito usado para falar sobre indivíduos, pessoas individuais que venceram vindas da favela, né? Mas para mim, a favela só vence quando a gente cresce e a gente se multiplica, né? Então, pulem com a gente, né? Cheguem junto com a gente para que a gente possa fazer o bem para as pessoas da periferia. Principalmente para as crianças, para os adolescentes. Dá uma olhada nas fotos lá, é muito legal, é muito tocante. Eu tenho certeza que você vai querer participar também. Muito obrigado pela sua companhia. Mande sempre as sugestões, as ONGs que você quer ver aqui, que a gente vai trazendo, tá bom? Até a próxima edição.